Bom dia, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar uma pergunta que me fizeram. Como posso reconhecer um verdadeiro arrependimento? Como é que se pode reconhecer um verdadeiro arrependimento à luz da palavra de Deus? Aqui em Mateus capítulo de número 21, verso 28, diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chamou o outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro responderam eles. E Jesus lhe disse: Digo-lhe a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos, as prostitutas, creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Então Jesus estava ali mostrando para os judeus, e seus discípulos estavam à sua volta, o verdadeiro arrependimento. Ele dá uma parábola falando de 2 filhos que são chamados a participar, a estar ajudando o pai na sua vinha. E o primeiro diz que não vai, mas se arrepende e vai. E o segundo falou sim, senhor, e não foi. E aqui mostra a característica do verdadeiro arrependimento. Então aqui Jesus ensina que o arrependimento verdadeiro não é apenas de emoção e sentimento. Não é apenas de emoções e sentimento. Jesus aqui também ensina que o verdadeiro arrependimento não consiste em palavras, sim atitudes. O segundo falou sim, senhor, e não foi. O primeiro, ele teve um sentimento de não querer ir, mas depois ele decidiu ir à vinha do Pai. Então, é uma parábola que Jesus fala para aqueles que estavam esperando um convite para fazer parte do reino de Deus, e os publicanos, as prostitutas estavam aceitando aquela palavra e fazendo parte do reino de Deus, enquanto os judeus não estavam. Eles queriam, mas eles não estavam indo ao chamado que Deus tinha para a vida deles. Jesus mostra aqui também que o verdadeiro cristão demonstra frutos de arrependimento. Então, quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, ela demonstra frutos na sua vida, na sua caminhada. São as suas atitudes, Porque há uma diferença entre o arrependimento e o remorso. O remorso, a pessoa chora, ela diz que não vai fazer mais, mas ela volta a fazer. O arrependimento não. O arrependimento às vezes até choca a pessoa, mas ela cai em si e ela não faz mais aquilo que estava fazendo antes. Então, para a nossa aplicação de hoje é que o arrependimento de verdade faz pensar no seu erro. Então, quando uma pessoa verdadeiramente se arrependeu, ela avalia, ela tem uma avaliação do seu erro, ela compreende que ela errou e ela não deseja mais aquilo para a vida dela. Segundo, é que o arrependimento de verdade, ele toma a atitude de abandonar o pecado. Então, quem realmente se arrependeu, ele abandona o pecado, ele não volta mais a fazer. Quem volta a fazer, ele teve remorso. Mas quem se arrependeu de verdade, ele abandona o pecado. Então, aqui está a resposta para essa pergunta. Qual é o verdadeiro arrependimento? Como reconhecer o verdadeiro arrependimento? É quando uma pessoa toma uma atitude de abandonar o pecado. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho. Um beijo no coração, fique na paz.